Pode. Então, beleza, vamos lá. Tema de hoje, formação de hoje, gaslight. O que é o gaslight? É um termo usado para se referir a uma forma de manipulação psicológica na qual uma pessoa tenta fazer com que a outra duvide de sua própria realidade. A palavra gaslight tornou-se popular nos últimos anos devido à conscientização sobre os problemas de saúde mental e dinâmicas de poder nos relacionamentos interpessoais. O que é uma pessoa gaslight? Então, agora a gente vai falar como a pessoa se comporta. Isso não querendo ser sexista, mas normalmente esse tipo de relação vem partindo mais do sexo masculino, mas também existe o feminino. Então vamos lá. Os gaslighters são pessoas tipicamente emocionalmente abusivas, muitas vezes com baixa autoestima, que desejam controlar os outros em vez de se envolver em relacionamentos mutuamente respeitosos, em consideração, empatia, compaixão e bondade. Eles buscam maneiras de minar e dominar alguém que temem perder, independentemente do dano causado ao alvo. Nem todo gaslight é intencional, pois algumas pessoas crescem testemunhando esses padrões e subconscientemente os adotam como um mecanismo de enfrentamento ou método de resolução de conflitos, dizem os especialistas. Então, nessa última linha, o que quer dizer isso? A pessoa, às vezes, ela se torna gaslight não é porque ela quer ou porque ela acha legal esse tipo de comportamento. Às vezes ela já vem de um relacionamento assim, cresceu vendo ou o pai ou a mãe, um fazendo com o outro, e aquilo se torna uma atitude natural para ela. Então, ela entende que numa resolução de conflitos, por exemplo, ela cometendo esse tipo de abuso psicológico, para ela é normal. Mas geralmente os gaslighters costumam mentir e enganar intencionalmente para confundir seu alvo. Disse Vernani. Esses dois nomes que eu vou citar aqui, um é o Vermani e depois tem o outro, são psicanalistas. Continuando aqui, para confundir seu alvo, disse Vernani, ou negar suas próprias mentiras ou a verdade de seu alvo, mediante evidências do contrário. Pode passar o slide, Cana, por favor. E aí nós temos aqui como identificar o gaslighting, que é o nome que é dado a esse abuso psicológico. Os gaslighters geralmente isolam os alvos de seus círculos sociais, insinuando que seus amigos não têm seus melhores interesses em mente para enfraquecer seu senso de realidade e de si mesmos, dizem os especialistas. Então, como que funciona isso? Por exemplo, a pessoa que ela tem essa insegurança psicológica em relação ao outro, ela costuma afastar a pessoa da sua rede de amigos, inclusive da família. Por quê? Isso faz parte de todo como eu posso dizer, de toda essa teia psicológica, porque a partir do momento que o abusador, eu isolo a minha vítima, da família, dos amigos, fica mais fácil dele continuar cometendo esses abusos. Por quê? Porque é só entre as pessoas. Então, dá a chance, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tô sendo abusada psicologicamente por um gaslighter. Se eu chegar e falar, por exemplo, para o meu melhor amigo, falar, olha, ele tá falando, tá fazendo isso comigo, a pessoa vai olhar e vai falar assim, não, você tá entendendo errado, a pessoa é tão boa. Porque normalmente essa pessoa ela é livre de qualquer julgamento. Frente aos amigos, frente à família, é a melhor pessoa do mundo. É a pessoa que mima, é a pessoa que não deixa faltar nada, é aquela pessoa que cuida de você na frente dos outros. Mas entre quatro paredes, quem sofre esse tipo de abuso não entende, porque a pessoa acaba acreditando, vira um círculo vicioso. A pessoa acaba acreditando que eu sou a errada, né? Por exemplo, eu sou a errada, ela é uma pessoa boa e eu tô entendendo errado. Porque normalmente após os abusos, o que acontece? Vem com presente,
vem com carinho, vem com abraço, vira outra pessoa e deixando a vítima cada vez mais confusa, pensando, não, a louca da história sou eu mesma. Até chegar o momento que a pessoa consegue identificar esse tipo de abuso psicológico, mas demora. Não é do dia para a noite, não. Continuando aqui. Outros sinais ou efeitos do gaslighting podem incluir pensamentos ou sentimentos da outra pessoa que parecem importar mais do que os seus, ou estar constantemente ansioso ou tenso perto da pessoa. Então, assim, a pessoa que sofre esse abuso, ela se faz acreditar que ela não está levando o sentimento da outra pessoa em constante, levando a sério, por exemplo, acha assim que a pessoa está sendo egoísta. Quando acontece alguma coisa, a pessoa, aí que ele vem com esse abuso psicológico, você se sente uma egoísta. Fala, nossa, mas ele é tão legal comigo, por que eu estou entendendo dessa forma? É assim que vai começando. E acaba virando uma ansiedade. A pessoa que possui, que tem esses abusos, ela não sabe, e por conta disso ela desenvolve uma ansiedade onde ela tem que se comportar bem em frente à sociedade para ninguém achar que você é a louca ou a mentirosa da história. Aí tem aqui, né, o nome de um outro psicoterapeuta, do Id Balan, especializado em traumas na área da Baía de São Francisco. Você também pode abster-se de compartilhar como se sente por medo de que o gaslighter reaja de forma exagerada, com xingamentos ou tirando sarro de você. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui. Uma vez eu não era professora ainda, eu trabalhava numa empresa. E a empresa era aqui perto de onde eu morava. E nesse dia, por correria, a Ingrid, minha filha, era pequena, não consegui levar minha marmita. Ia comer fora. E aí a pessoa falava assim, não, mas você vai comer fora, você vai gastar, não precisa, eu faço comida para você. Eu falei, não, mas não pode vir aqui na empresa e tal. Resumindo, a pessoa foi até a empresa, eu recebi um telefonema do porteiro, falou assim, ó, fulano tá aqui, quer te entregar um pacote. Você pode descer? E era um local onde eu trabalhava que eu não podia me ausentar. Conversei, né, com o meu gerente, fez aquela cara assim, né, tipo, você sabe que não pode? Enfim, desci. Aí quando eu desci, a pessoa tava lá com a marmitinha embrulhada, toda bonitinha, falei, vou trazer. Aí eu só falei assim, falei, não pode vir aqui, por que que você fez isso? Você deveria ter me avisado que você ia vir aqui e tal. O escândalo na frente do meu local de trabalho foi uma coisa tão horrorosa que parecia assim que eu estava humilhando uma pessoa porque ela estava trazendo a comida para mim. É mais ou menos nesse sentido que foi. Em volta de outras pessoas, assim, por exemplo, a vítima ela se torna a pior pessoa do mundo, porque ela vai confrontar a pessoa por ela estar fazendo uma coisa que não era para ela ter feito e a pessoa faz todo aquele circo. É mais ou menos assim. Onde fala aqui, reaja de forma exagerada com xingamentos ou tirando sarro de você. Então, quando você passa por situações como essa, você passa a ter medo, porque você passa uma vez, e aí, quem garante que se você reagir novamente, confrontar a pessoa da segunda vez? Isso em público, tá, gente? Da segunda vez, se você for confrontar, se você não vai passar por vergonha de novo. Eu tentei mais de uma vez e passei vergonha todas as vezes que eu tentei. Então chegou um momento que eu me calei, não falava mais nada. O grau em que uma pessoa manipula outra pessoa pode variar, mas o gaslighting é sempre um abuso emocional, intencional ou não, dizem os especialistas. E o gaslighting pode ter consequências insidiosas, especialmente depois de um longo período de tempo. Mas, de alguma forma, você tem que decidir qual o custo emocional que está cobrando de você e de sua autoestima, disse Kennedy, que é outro especialista. Às vezes, não é seguro abordar o gaslighter no relacionamento e é mais seguro ir embora. O que ele quer dizer com isso? Quando você passa por uma situação dessa, por mais que você queira brigar, que você queira xingar, em público nunca é o ideal você falar alguma coisa, porque você sempre vai passar por louca. As pessoas de fora falam assim, nossa, mas ele é tão perfeito com você, por que você age dessa forma? É assim que funciona. Tá no 3 já? Tá. Tipos de... é o terceiro, Cana. Tipos de gaslighting. Aí tem aqui, mentira. Quem pratica o gaslighting mente descaradamente para a vítima. As mentiras tentam levantar dúvidas na cabeça dela sobre o seu comportamento, a sua inteligência,
as suas emoções e os seus demais relacionamentos, como amigo e familiares. Ela pode até desconfiar das palavras do manipulador, mas como ele mente com tanta confiança, sua percepção é colocada em dúvida. Então, isso sempre vai acontecer. Você fica tão cercada numa teia que qualquer coisa que você fala, você entra em dúvida. Será que é isso mesmo? Será que ele tá certo? Será que eu sou errado? Você fica com esse sentimento o tempo todo. Você fica em dúvida. Eu sou errada? Eu sou a ruim? Eu que não dou valor? Porque o que acontece? Se você comenta com outras pessoas, as pessoas não conhecem o gaslighter. A pessoa conhece aquele ou aquela pessoa do relacionamento que no meio do povão, digamos assim, te trata super bem, é carinhoso, é amoroso, te dá presentes. Aí quem tá de fora olha assim e fala assim: não, você está exagerando, você está sendo egoísta, você não está sabendo entender, você te falta maturidade. É esse tipo de coisa que você ouve o tempo todo. E você acredita realmente que você é a mentirosa, você é a louca da história. Negação da realidade. Essa parte aqui é uma das piores, que é a 2, negação da realidade. O sinal de alerta clássico do gaslighting é a negação da realidade por parte do manipulador. Tudo que a vítima diz é descartado como loucura, mal entendido, falta de interpretação. Eu ouvi assim: nossa, mas você nem parece que fez letras, você não sabe interpretar uma palavra do que eu falo. É mais ou menos assim que funciona. E outras desculpas para fazê-la duvidar do que realmente aconteceu. Da mesma forma que ela, né, a pessoa questiona o porquê dele ter dito determinadas palavras, o manipulador logo diz: eu não falei isso. De onde você tirou isso? Você está colocando palavras na minha boca. Você acaba de ouvir a pessoa falar e a pessoa vira para você e fala assim: você está colocando palavras na minha boca. Eu não falei isso. E aí segue-se esse ciclo que você não consegue entender até que ponto você realmente está vivendo aquilo ou é coisa da sua cabeça. 3, chantagem. O manipulador sabe usar o que a vítima ama contra ela. Isso é muito perigoso. Ele reconhece a importância da família, dos amigos, dos filhos e do trabalho em sua vida. Assim, usa esses elementos contra ela para conseguir o que deseja. Eu vou dar um exemplo aqui. Depois as meninas, na hora que a gente abrir para comentários, se vocês ou alguém já passou por isso, pode argumentar. Só lembrando, por que eu pedi, né? Conversei com as meninas da Em Frente para apresentar esse trabalho. Porque assim, eu fui casada 10 anos. E durante 8 anos de casamento eu sofri gaslighting. Me separei e continuei sofrendo. Hoje eu não sofro mais, porque fui correr atrás, fui entender do que se tratava, porque eu entendia que aquilo não era normal. Eu pensava assim: gente, mas será que eu tô louca? Era assim que eu agia. Eu tô louca? Tô ficando louca? Não é possível. E eu falava para as pessoas, não é nada disso, Sibeli. Você tá entendendo errado. E eu ficava pensando: gente, mas eu sou louca? Você entra nesse mundo. Agora, voltando aqui da chantagem. O tipo de chantagem mais forte que eu sofria, quando eu tentava tomar uma atitude, igual quantas vezes eu tentei falar: não, eu vou sair desse casamento, como um dia eu saí. Mas antes de sair definitivamente, quando eu tentava sair, ele ia para cima da minha filha. Da nossa, no caso, né? Então, o que ele usava? Ele me espizinhava através da criança. Então, ele gritava, ele jogava coisas no chão, ele quebrava prato com a criança no colo. A criança tinha 2 anos, que é hoje a minha filha Ingrid, que tem 13. Isso é um tipo de coisa que isso fica pro resto da vida, porque ela lembra disso até hoje. Ela não lembra o porquê, mas outro dia ela comentou, falou assim: meu pai quebrava prato, né, mãe? E aí você fica assim, né? Porque é o pai, você tem que ter o cuidado de expor. Bem, no meu caso, o que era mais usado era a minha filha e meus pais. A minha mãe é cardíaca, né? Ela não pode tomar susto. Então, assim, eu e meus 2 irmãos, a gente sempre teve cuidado assim. No dia que acontecer alguma coisa, a gente tem esse combinado entre nós. Se acontecesse alguma coisa ruim com um de nós 3, nunca ligar para a mãe. A gente tem esse acordo, né? E o que o moço fazia? Nas brigas, a primeira coisa que ele fazia era ligar para minha mãe. Aí minha mãe atendia o telefone, porque era fixo, né? E quase morria do coração. Para quê? Para o homem falar que eu era ruim,
que eu não dava valor pro meu casamento, que eu judiava dele. Aí vocês imaginam a cabeça da minha mãe. Até um dia ela descobriu que não era, mas até hoje ela acredita que a louca da história sou eu, minha mãe. 4. Ameaças emocionais também são um sinal de gaslighting bastante comum. O manipulador diz: se você me deixar, eu vou tirar a minha vida ou vou levar um dos seus filhos. Você nunca mais vai achar alguém capaz de lhe aturar. Eu ouvi assim: você nunca vai achar alguém que te ama mais do que eu. Isso me deixava assim, né? Vocês devem ter ouvido isso alguma vez na vida de vocês. E aos poucos essas palavras entram na cabeça da vítima e a deixam com medo. Não deixa com medo, deixa apavorada, porque você não sabe o que vai acontecer. Uma vez aconteceu do homem ir de frente para um muro a 100 quilômetros, isso na Anchieta, porque os pais dele moram em Peruíbe, e ele mais de 100 e lá, e eu não sei como não levou multa, até hoje eu desacredito disso, ameaçando jogar o carro num muro gigante comigo e a filha dentro, dormindo, 2 anos. Pode ir para o 4, Cana, por favor. Aí nós temos aqui a quarta, ameaça. Ameaças emocionais também são um sinal de gaslighting, bastante comum. O manipulador diz: se você me deixar, eu vou tirar minha própria vida, vou levar a dos seus filhos, você nunca mais vai achar alguém capaz. Ah, já tá repetindo, né? 5. Aumento gradual de manipulações. Então, isso aí vai crescendo. De acordo, a vítima ela vai ficando sensível a esse tipo de manipulação psicológica, ela vai crescendo cada vez mais. E vai procurando pontos assim, onde é que eu posso ofender essa pessoa? Onde é que eu posso pegar o psicológico dessa pessoa? E elas vão aumentando. Não costumam acontecer de uma vez só. Elas ocorrem gradualmente, começando com pequenos comentários e chantagens. Dessa forma, o manipulador não denuncia suas verdadeiras intenções e consegue conquistar a vítima. Quando vasculha suas memórias, no entanto, consegue perceber que o cônjuge se comportava de maneira muito diferente no começo da relação. Então, o que acontece? Quando você conhece uma pessoa, a gente acha que conhece, né? Aí a pessoa te trata bem, te trata como rainha, né? E aí, de repente, você vê uma pessoa que te trata como rainha, que só falta colocar o tapete vermelho para você pisar, de repente fazendo essas coisas, fazendo chantagem emocional, fazendo barraco na frente de outras pessoas, jogando com as palavras e você fica ali, né? Porque, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que sempre soube argumentar muito bem, sempre tive propriedade nas minhas argumentações. E eu me via totalmente assim, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Palavras amáveis para confundir a vítima. Quem pratica o gaslighting também sabe ser carinhoso. Ele ou ela age com amabilidade para conquistar a vítima sempre que ela se sente muito vulnerável. Dessa forma, ele consegue criar um ciclo de agressões psicológicas e interações amáveis, impedindo que a vítima termine o relacionamento. Essa última aqui, palavras amáveis. Por que eu decidi fazer essa formação e passá-la adiante? Como eu disse, eu vivi no meu relacionamento durante muito tempo esse tipo de confusão psicológica, vamos falar assim. E aí me separei, fui embora, fui viver minha vida, aí passou um pouco, continuou. E assim, a pessoa foi tentando se defender da maneira que pode, com a justiça, que nunca resolveu muita coisa, porque Maria da Penha é o que a pessoa mais tem, e a gente vê que não resolve muita coisa. O porquê que eu resolvi tomar essa decisão? Porque eu passei a presenciar com a minha filha. Hoje a minha filha tem 13 anos, mora comigo, mas a cada 15 dias tem contato com o pai, ou às vezes todos os dias, depende da circunstância, porque às vezes tem uns compromissos eu não consigo fazer, ela tem pai, o pai tem que ajudar. E aí eu comecei a perceber ele fazendo isso com ela. E ela não estava entendendo. E aí uma vez, ela no telefone, eu sentada do lado, e aí eu comecei a ouvir umas coisas assim. Você não dá valor pro pai que você tem. Tanta gente perde o pai, tanta gente não tem pai na vida, e você tem um pai e você não dá valor. O pai te ama tanto e ao invés de você me agradecer, você responde desse jeito. A resposta era: vem aqui para casa do pai. Ela respondeu: não, eu não vou porque eu tenho trabalho de casa para fazer, trabalho da escola. Foi isso que ela falou. E aí eu vi aquela... Aí eu fiquei olhando para ela assim, eu
falei, Ingrid, eu falei, me dá esse telefone agora. Aí ela ficou assim, assustada. E aí eu falei pra ele, eu fui curta e grossa. Eu falei, a próxima vez que eu perceber esse tipo, porque ele sabe de tudo isso daí. Eu já falei pra ele, aí ele fala que eu sou louca. Eu sou louca. Eu falei pra ele, eu falei, eu falei, o dia que eu ouvi uma conversa igual a essa de novo, eu falei, é mais uma Maria da Penha nas suas costas. Ele simplesmente fala assim pra mim, vai lá, porque ele sabe que não resolve. Então, assim, todos os abusos que vêm acontecendo, ele fala assim pra mim, ele faz assim, vai lá, não acontece nada mesmo, a justiça desse país é uma merda. Ele fala assim pra mim, e realmente ele tem razão, porque não resolve. Aí, pegando esse gancho, falei pra ele, eu falei, tá, eu falei, a Maria da Penha não resolve, eu falei, mas, falei, tem outra coisa envolvida aí, eu falei, ela é menor. Falei, isso é alienação parental. Por quê? Ele começou a falar, sua mãe não sabe te criar, sua mãe te joga contra mim. E aí, nessa loucura dele, ele mandou um cardzinho de uma criança chorando abraçada no pai, escrito assim, mãe, por favor, deixa eu amar meu pai. E aí, o que que a gente imagina que acontece numa cabeça de uma adolescente de 13 anos? Ouvindo esse tipo de coisa, ouvindo esse tipo de coisa. Aí sentei, conversei muito tempo com ela. Hoje ela sabe, ela entende bem, consegue até identificar esse tipo de coisa já em relacionamento de namoradinho das amiguinhas. Que eu falo o que é bom nasce pronto, né? Já tem meninos com 12, 13 anos cometendo esse tipo de coisas entre eles ali, né? E é isso. Aí tem aqui, né, que é a exaustão mental, a frequência de manipulações é extenuante, a vítima começa a acreditar que está ficando louca, e se pergunta, será que eu estou vendo mesmo a realidade? Será que eu estou sendo enganada? Será que o cônjuge teria coragem de tratá-la dessa forma? Porque normalmente eles fazem assim, eles fazem aquele massacre psicológico e depois, no outro dia, ou no mesmo dia, mesmo finge que nada aconteceu, aí chega com rosa, ou chega com alguma coisa que te surpreende, vai, um exemplo, a gente que é mulher, a gente sempre tá querendo alguma coisa, né, um perfume, um creme, alguma coisa assim, e ele chega com esse presente que você nem chegou a pedir para ele, mas ele sabe que você gosta, e ali ele te acalma, e aí você fala assim, nossa, esse cara é tão bacana comigo, por que que eu sou assim? E aí o negócio vai se estendendo. Até você entender um dia na sua vida que isso não é saudável, isso não é amor, isso não é proteção, isso não é sinônimo de cuidado, porque a impressão que dá, assim, eu vou falar por mim, experiência minha. Eu ficava pensando assim, eu falava assim, meu, ele cuida tão bem de mim, eu tô vendo coisa que não existe. E aí ficava tudo bem até eu contrariar. Na hora que eu falava, não, não vou fazer, não, eu não quero, aí começava. Eu percebo assim, vejo por essa pessoa que eu tive experiência, depois voltei a ter uma nova experiência, por isso que eu falei, fechei a fábrica, não quero saber de homem mais. Porque uma próxima experiência depois do divórcio, eu arrumei outra igualzinha. Eu falei, meu, o problema sou eu. Claro que eu sei que não sou eu, né, gente? Eu brinco assim, mas eu falo, o problema sou eu, porque eu acho que a pessoa, eu acho que quanto mais independente a mulher quanto mais conhecedora das coisas, mais independente mesmo, parece que mais a gente atrai esse tipo de pessoa, assim, que ela é uma pessoa que é totalmente dependente psicológica e acho que no medo de perder, ou sei lá, ou insegurança, começa a te tratar dessa forma. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a princípio, quando você vive, você não sabe o que você está vivendo. Eu falo isso para vocês, uma pessoa que nem eu, assim, né, sem querer, né, com falsa modéstia, mas assim, uma pessoa que sempre leu muito, sempre procurou entender as coisas. Ó, para vocês terem uma ideia, eu me casei de fato mesmo, eu tinha 32 anos, então eu não era mais uma criança. Eu já sabia de muita coisa da vida. E era uma pessoa que eu conhecia desde a minha adolescência, ou seja, uma pessoa que eu conheci que não era a mesma entre quatro paredes. E é isso, meninas. Tá aberto para discussão. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar. Cana também, Aldo, que tem os meninos aí. Não entendam, por favor, isso como uma fala sexista. Porque a gente sabe que existem pessoas e pessoas. Tem aquelas que não fazem esse tipo de coisa, mas o que a gente vê, o que mais tem que faz esse tipo de abuso, isso faz muito mal pra gente.
Vocês não fazem ideia de como isso estraçalha o emocional de uma mulher. É isso. Podem falar, meninas. Nós tínhamos discutido uma sequência de fala, Cibele. Aí era eu, a Sônia e a Cida. Eu não entendi se na sequência ficaria a Cida ou eu. Ver o tipo de assunto, porque assim, como agora já terminou, né, as aplicações, os exemplos, qualquer fala de vocês, eu acredito que entre. É para acrescentar, né? O que a gente vai falar é para acrescentar. Então, se a Sônia permitir, eu falo. Pode ser, Sônia? Pode ser, eu não. Eu tô aqui com o que eu vou falar, mas pode ser, não tem problema nenhum. Tá. É o seguinte, o que eu vou Gente, dizer. só deixa os microfones desligados Tá. enquanto alguém estiver falando, porque tá dando alguns ecos, tá? Quando a gente ouve esse termo, né, gaslighting ou gaslighting, né, depende aí a pronúncia, é, é um termo novo, né? É um termo que tem surgido em discussão nos últimos anos, né? Depois acho que a Sônia ou a Cida vai falar da origem, né, do termo. Mas assim, a violência, esse tipo de violência, ela não é recente, ela não acontece agora, não é consequência dessa nossa sociedade. É um tipo de violência que sempre existiu na história, né? Se a gente fizer uma análise mais profunda, a gente vai encontrar desde a antiguidade mulheres que sofreram esse tipo de violência, né? E se a gente pensar também na Idade Média, a Inquisição, o tanto de mulheres que foram mortas pela igreja, né, taxadas de loucas, de bruxas, né, porque simplesmente tinham uma visão diferente e tinham a coragem de expor os seus pensamentos. Essas mulheres foram taxadas de loucas, chamadas de bruxas e queimadas na fogueira, né? Eu vou falar sobre uma em especial, por quê? Porque para mim a história dela, a Camille Claudel, ela, desde quando eu tive conhecimento da história de Camille Claudel, eu fiquei, tocou bastante para mim a história dela. Em 97, eu levei meus alunos para ver uma exposição da Camille Claudel na Pinacoteca. E na época a Pinacoteca estava no Ibirapuera e nós fomos lá. Eu fiquei extremamente impactada com a história dela. Quem foi Camille Claudel? Camille Claudel, ela nasceu em 1864 e morreu em 1943. Ela era filha de uma família abastada e morava numa cidadezinha muito pequena no norte da França. Mas o pai sempre muito voltado para as questões de artes e percebendo muito cedo a vocação de Camille para a escultura. Quando ela tinha 17 anos, ele se muda para Paris, né, junto com a família, para que ela pudesse frequentar uma universidade e se desenvolver na arte da escultura. Só que na França daquela época, mulheres não tinham direito de frequentar a universidade. E aí, o que aconteceu? O pai trouxe um artista, né, um escultor famoso da época, para ajudar Camille Claudel a desenvolver a arte que ela tinha, né, como vocação. Eu não vou lembrar agora o nome dele, mas o que importa é que esse escultor ele se mudou e deixou de orientar a Camille Claudel. E aí foi quando Camille Claudel conheceu Auguste Rodin. Auguste Rodin é um escultor famoso também. Ele era 24 anos mais velho que Camille Claudel e não demorou muito para os dois se envolverem emocionalmente. Só que
nesse relacionamento, o Rodin, o que ele fazia? Ele passava as orientações dele, mas ele se aproveitava da arte da Camille Claudel. E muitas das artes criadas por Camille Claudel foram assinadas por Rodin. Se a gente fizer um levantamento das obras de Camille Claudel e de Rodin, a gente vai ver a semelhança que tem em muitas das obras assinadas por Rodin. Então, o que o Rodin fazia? Rodin fazia isso, né? Ensinava ou dava orientação, mas quem desenvolvia a arte realmente, quem criava as esculturas, era ela, e ele assinava pelas obras de arte que ela criava. Esse relacionamento deles durou 15 anos e ela engravidou de Rodin e perdeu num acidente, ela perdeu o bebê, né? E aquilo marcou muito o relacionamento dos dois. Um detalhe, Rodin era casado, né? Ele era casado e o relacionamento deles, então, era extraconjugal. Para a época, isso era muito condenado. E Camille Claudel sofreu muitos ataques da sociedade na época por conta desse relacionamento. Mas, enfim, durou 15 anos esse relacionamento e ela trabalhando junto com ele, desenvolvendo as artes dela, algumas ela assinava, outras quem assinava era ele. Em 1899, Camille Claudel resolveu que ela deveria colocar ele em xeque, né? Dizer para ele, ou você fica com a sua mulher ou fica comigo. E Rodin escolheu ficar com a mulher, não quis ficar com Camille. Só um minutinho, gente. Rodin escolheu, então, ficar com a mulher e os dois seguiram o seu caminho e tal. Só que Camille Claudel, a arte, a escultura, ela exige uma estrutura muito grande para poder desenvolver a escultura, porque o material usado normalmente é muito pesado. É bronze, é mármore, é pedra. Então, o que aconteceu? Camille Claudel não teve muito futuro, né? Não pôde continuar desenvolvendo a sua arte. A família de Camille Claudel também era uma família complicada, né? Camille Claudel era uma das 3 filhas do casal e a mãe perdeu um bebê. A mãe queria muito ter um filho homem e perdeu um bebê antes do nascimento de Camille Claudel. Camille, naquela época, não é um nome feminino, é um nome masculino. E a mãe, em seguida, engravidou novamente, né, da Camille, mas ela manteve o nome, né, de Camille e ela foi registrada, então, com o nome masculino. O relacionamento dela com a mãe nunca foi um relacionamento tranquilo. A mãe era uma mulher muito fria, uma mulher muito fechada, e a Camille, ela tinha muito, assim, o emocional dela era sustentado pelo pai, né? O pai, sim, era um homem carinhoso, um homem preocupado com os filhos, né? Muito diferente da mãe. Então, esse tipo de abuso, Camille já sofreu durante toda a vida, né? E aí, quando ela vai para esse relacionamento com o Rodin, né? Continua o mesmo relacionamento abusivo, né? E aí, então, quando ela se separa de Rodin e que ela vai desenvolver o trabalho dela sozinha, a família, por ciúmes, né? Ela tinha um irmão, Paul Claudel, que também foi um artista bastante reconhecido. Paul Claudel tinha muitos ciúmes dela, então eles começaram a desenvolver, fazer com que ela desenvolvesse essa insanidade mental. Ela tinha crises de depressão por conta de todo o relacionamento familiar e também com o Rodin. Ela tinha crise de depressão e numa dessas crises ela foi internada. A família internou a Camille Claudel no manicômio
E, inclusive, a mãe pediu para o médico assinar um laudo falso para manter a Camille Claudel nesse manicômio. Camille Claudel ficou 30 anos nesse manicômio e, durante esses 30 anos, ela desenvolveu uma gestação, como se fala, quando é sugestiva, né? Quando a pessoa se diz grávida, ela imagina-se grávida. E ela, então, desenvolveu essa gravidez sugestiva, né? Porque ela dizia que era o filho, na verdade, era aquele filho que ela tinha perdido e que ela nunca aceitou o aborto, né? Então, ela passou a desenvolver essa gestação sugestiva. Tem uma obra quando houve aquela exposição aqui em São Paulo, que eu levei meus alunos, foram 43 obras que vieram da Camille Claudel. Mas tem uma delas que é muito impactante, eu acho que talvez seja a mais famosa de Camille Claudel, que é a Idade Madura, chama-se Idade Madura. Essa escultura é uma escultura muito grande, né, em bronze, e ela tem a Camille Claudel de joelhos, numa posição de súplica, né, com os braços levantados. No centro tem o Rodin, né, e atrás do Rodin tem uma bruxa, que para Camille Claudel era a mulher dele. Então, ele está no centro e a mulher segurando o Rodin pelos ombros, como que puxando para ela, e a Camille Claudel suplicando para que Rodin fique com ela. Então, e tem outras obras dela também que retratam muito o estado mental, né, que ela vivia. Sempre as obras dela retratam esse amor que ela tinha por Rodin, que ela manteve até o final da vida dela, até 1943, quando ela morre. 1943, a Europa está em guerra e os manicômios deixam de ser atendidos, né, pela saúde pública. Então, muitos pacientes morrem por falta de remédio, morrem de fome, morrem por não ter cuidados. E a Camille Claudel morreu, então, assim, no anonimato, sozinha, não teve ninguém para o enterro. A única pessoa que foi para o enterro de Camille Claudel foi um funcionário do manicômio. A família nunca foi visitá-la, o irmão foi algumas vezes, mas para se certificar de que ela continuaria internada, né, naquele manicômio. Então, acho que um pouco é isso, né? A história de Camille Claudel, depois eu posso até publicar lá. Tem um filme que foi feito em, acho que 98, ou, enfim, no final do século XX, e que conta a história de Camille Claudel, né? Então, assim, ela é tratada, até quando nós discutimos isso, a Cibele disse que ela é citada como o maior exemplo de gaslighting, né, na história. Então, acho que é um pouco isso, né, a minha contribuição, para dizer que o termo pode ser novo, mas a violência, ela existe, e quanto mais a gente fala, mais a gente se identifica, né, nos nossos relacionamentos, em algum momento com esse tipo de violência, de agressão. E realmente é destruidor, realmente, da mente feminina, né? E uma coisa que eu queria dizer, né, que nesse relacionamento, quem faz terapia somos nós, né, as vítimas. Então é isso. Gente, eu quero avisar que aqui para mim apareceu, essa chamada termina em 15 minutos. Também apareceu aqui. Aqui também, Soninha. Será que daremos conta? Eu acho que sim, né? Sou eu e a Cida, minha fala é rápida. E aí depois... É melhor abrir outro link. Oi? Abrir outro link. É melhor abrir outro link já deixar outro engatilhado. Não dá. Verdade. Também acho. O assunto está muito bom.
Faz a parede já. Fazer uma coisa atropelada é tão ruim quando na faculdade. Concordo. O tema é muito importante. Mas aí o Cana viabiliza aí essa tem que questão. colocar um link sem tempo determinado. Sim. Neuza, depois você olha o chat, amor. Sou eu ou você, Cida? Para mim? Pode ser você, Soninha. Tá bom, porque a minha fala é rápida. Bom dia aí a todas e todos. Eu vou falar assim rapidamente um pouquinho do conceito. É uma coisa curtinha, só para nós nos basearmos aqui. Porque, assim, muitas vezes a gente se depara com um termo novo para nós, mas que na realidade, de novo, ele não tem nada, né? Porque é o cotidiano da maioria das mulheres. E como a Cibele disse, não é só em relacionamentos, na amizade, na família, no emprego, na empresa, o gaslight pode acontecer. Então, se for mais próximo, que eu vi que a Cibele fez assim. Isso significa que o som não tá bom. Então, só reforçando que o gaslight ele não acontece só em um relacionamento. Ele acontece no relacionamento entre amigos, entre familiares, entre colegas na empresa, entre chefia. Então, é uma coisa generalizada, não é tão somente em um relacionamento amoroso. Isso precisa ficar bem claro. Claro que a incidência é maior, são em relacionamentos amorosos, mas não só. E só para deixar claro que esse termo, ele não é um termo novo, eu dei uma pesquisada e é o seguinte, ele se originou do filme Gaslight, que é de quando? De 1944. Só que anterior a esse filme, em 1938, também teve uma peça de teatro com o mesmo nome. E qual é o enredo? É um homem que tenta fazer com que sua esposa comece a achar que está ficando louca. Então ele vai fazendo ali situações dentro de casa, na convivência, e ela começa a perceber algumas coisas. E quando ela começa a perceber, ele vai mudando as situações de lugar para ela ficar mais confusa ainda. E quando ela começa a questionar, ele diz que é coisa da cabeça dela, que ela está ficando doida. E esse é o enredo que vai se desenvolvendo, que é tudo isso aí que a Cibele já relatou. Então, eu só quis dar esse início aí histórico para a gente entender que não é um assunto novo. Para nós é um tema novo. Eu mesma, quando a Cibele nos colocou o tema, a maioria de nós, incluindo eu, nunca havíamos, nós não conhecíamos. Eu nunca tinha ouvido falar desse tema. Então, é um tema que está indo para a mídia agora, mas não é um assunto novo. É isso que nós queremos deixar claro aqui, e nós precisamos começar a debater isso para a gente conseguir identificar, porque a Cibele relembrou bem, não é fácil para identificar, porque você precisa contextualizar a situação. Porque muitas frases isoladamente pode não caracterizar o gaslight. Então, não é tão fácil de identificar. E aí, eu levantei algumas frases aqui. Muitas frases a Cibele já relatou aí. Mas frases que poderão nos ajudar a identificar. E as frases são as seguintes. Você está louca? Sabia? Você só pode estar imaginando coisas. Não foi assim que aconteceu. Deixe de ser dramática. O seu problema é que aí ele arruma alguma crítica na pessoa. O seu problema é que você fala alto, fala demais, que você ronca demais, que você
ele vai arrumar um pretexto qualquer para criticar a pessoa. Para de fazer drama por isso. Eu não sei do que você está falando. Você é muito insegura. Está insegura com o quê? É aquilo que a Cibele falou. A pessoa se mostra tão boazinha que nós nos questionamos o porquê. Nós estamos agindo daquela forma com uma pessoa que está se mostrando boa para nós e que ali naquele momento a gente acha que está inclusive nos ajudando. Não está vendo que eu estou brincando? Nossa, você implica com tudo. A culpa é toda sua, sabia? Nossa, mas você é sensível demais. Você entende tudo errado. Não está prestando atenção. Você não confia mais em mim? E aí, o texto que eu lia dizia assim: agora, conte para nós se você já ouviu alguma dessas frases. Mesmo desconhecendo o tema gaslight, eu tenho certeza que a maioria de nós já ouvimos em alguma circunstância ou ouvimos a frase sendo dita para nós ou alguma colega vivenciando essa situação, ouvindo uma frase dessa. E aí nós precisamos começar a entender melhor o que é esse gaslight para nós nos fortalecermos e não deixarmos que isso recaia sobre nós, que nos abata. Porque a Mirna estava até citando lá no chat, e ela perguntou se terapia ajuda. Terapia ajuda muito, mas nós sabemos que terapia não é uma coisa fácil e barata. Nós sabemos que terapia tem um custo alto. E na maioria das vezes, a maioria das mulheres não tem condições financeiras para bancar uma terapia. Então, a terapia, para a maioria das mulheres, é a amiga, é aquela pessoa mais próxima. Porque a terapia, de fato, ela não vai conseguir propiciar para ela, porque não tem condições financeiras. E aí, a minha fala é rápida mesmo, eu só quero finalizar aqui com uma música que eu gosto muito e que eu acho que representa a fala da Cibele, a fala da Neuza, que diz assim, é do Francisco Elombre, é um conjunto musical. O título da música é Triste, Louca ou Má. E diz assim, alguns refrões. Será qualificada ela quem recusar seguir receita tal. Que um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é o seu próprio lar. Ela desatou nós, vai viver só. Então, a letra dessa música representa muito de muitas coisas que nós estamos falando aqui hoje, de muitas experiências e sobre também o tema que nós estamos discutindo. Esse é só um primeiro passo sobre esse assunto, porque eu vejo que é um assunto que a gente precisa e certamente voltaremos a falar mais sobre ele, porque eu acho que nós precisamos disso. A minha fala, meninas, eu encerro por aqui. A fala das três foi perfeita. É onde a gente começa assim, meu Deus, eu já sofri isso, né? O gaslight, eu entendi que ele é um amontoado de situações, uma piadinha de mau gosto, que a gente se sente incomodada, se você vai falar, a pessoa diz assim para você, eu só estava brincando. Não, não estava brincando, não. A pessoa falou mesmo com a intenção. Como a Cibele fez um comentário, eu fui madrinha de um casamento, uma pessoa que alguns de vocês conhecem, e ela mora no interior.
Nunca vi problema no marido dela, nenhum, sempre me tratou com muito respeito. Assim, normal, como um homem tem que tratar bem uma mulher e uma mulher tem que tratar bem por um homem. De vez em quando a gente conversava, porque eles moram muito longe, e um dia ele falou assim: sonhei com você. Eu pus interrogação, e foi muito bom. Aí eu já parei. E falou algumas coisas. No primeiro momento, eu pensei assim: o que é que eu fiz para que eu fiz para chamar a atenção dele para isso? Mas na hora que eu pensei, eu já dispensei, eu não fiz nada. Sempre tratei ele com respeito. Falei o que eu tinha que falar. Eu não quis falar com ela. Tenho toda a conversa gravada. O filho dela veio aqui, que ele sempre passava aqui. Eu mostrei para ele. Falei: olha, vê isso aqui. Aí o que ele fez? Então, foi lá, teve aqueles problemas de família. Ele me mandou uma mensagem. E ele só tinha feito uma brincadeira comigo e que eu tinha destruído o casamento dele. Eu não respondi. Aí eu fiquei pensando: eu não destruí nada. Eu não destruí uma coisa que nem construída estava. Então, assim, hoje, a partir de um bom tempo, no momento presente, dificilmente uma pessoa, se fizer esse tipo de situação, na minha vida não vai crescer, florescer. Porque eu me sinto, eu acho que eu sou muito bem resolvida nessas coisas. Outra coisa que vocês falaram: eu fiz terapia, que não voltou ainda. No posto de saúde, eu fazia parte de um grupo de mulheres. Nós nos reuníamos com o psicólogo no posto de saúde a cada 15 dias e me ajudou muito. Te faz algumas colocações que você fala: meu Deus, por que eu estou preocupada com isso, se isso é tão nada? Então, tem aquela frase que eu adoro, que eu uso muito. Nós não somos nada. 2 ou mais, nós somos fortes e puxamos uma para cima, vamos puxando para cima e vamos puxando para cima. Para a gente poder entender, eu estou olhando aqui, está me irritando, que só falta 1 minuto. Para poder entender, quem pratica tem que entender a vida dessa pessoa. Como foi? Ele está reproduzindo isso de alguém. E não vamos esquecer que a nossa mãe praticou isso com a gente também. Sabe, quando fala assim: não sei por que você é porque a impressão queria assim, às vezes eu tinha a impressão que a minha mãe tinha raiva da gente ser mulher. Eu não sei se é pelo sofrimento da vida, pelas dificuldades da vida. Então você acaba carregando certas falas, que não é nada mais, nada menos de um amontoado de situações que se tornou o gaslight, porque pela fala da Cibele em relação ao ex-marido, e algumas falas, mesmo da Camille, de um homem que ela amava e de uma mulher que ela amava, que era a mãe dela, acabaram com a vida dela. Quer dizer, manipularam, deixaram ela reduzida a nada. Tanto é que o fim da Camille foi no hospital psiquiátrico. Então, com esse momento que nós tivemos aqui hoje, dá para abrir uma janela para que a gente perceba as situações que as pessoas nos colocam. Eu usei essa frase ontem. Quando a pessoa fala alguma coisa que ele quer dizer, mas não fala, eu viro e falo: eu não estou entendendo o que você está falando. Dá para você explicar melhor?
você já quebra um pouquinho a pessoa. Então a pessoa vai falar, bom, eu quis falar uma coisa, mas eu não consegui. Então, assim, a minha fala era essa. Eu vou falar de novo. Parabéns, Cibele, Neuza, Soninha. Foi uma, a meu ver, foi uma contribuição fantástica. A sua também, Cida. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Bem, Cida. O Preto Lindo levantou a mão. Depois a Cibele. Tá. Bom dia oficialmente a todas vocês e todos que aqui estão. Eu entrei na conversa, já estava na fala da Cibele. Eu não tinha visto antes, diante de tantas atividades que a gente está fazendo, eu entrei na fala da Cibele e acompanhei o restante das falas. E eu queria só pontuar duas coisas aqui, e aí a minha fala, são perguntas que não têm resposta, claro, mas são perguntas. E aí eu quero só pedir para vocês entenderem que eu não estou fazendo crítica, mas sim perguntas. Diante dessa situação apresentada tanto pela Cibele quanto pelas outras, tem uma coisa que agora se fala muito no Brasil de chamar de mansplayer, acho que é isso, mansplayer. E por conta de diversas questões que acontecem. Mas eu diante da fala da Neuza, aquilo que a Neuza apresenta, e tem a situação da própria Catherine de Labourré, que é a que dá lá a origem aquelas imagens todas que e agora eu esqueci o nome dele, porque eu não estava preparado a isso, mas é a que vai dar origem lá, o pai da sociologia, ele escreve muito sobre esse processo da Catherine, que tinha um cara que era apaixonado por ela, mas era o chamado amor platônico, e por aí vai. Mas o que eu quero trazer à tona para perguntas é assim, reflexões. No Brasil, nós vivemos 388 anos sobre o sistema escravista, né? As mulheres, ou nós, todos nós, claro, mas as mulheres sequestradas dos seus países, do continente africano, distribuídas pelo mundo como mercadorias. No Brasil, a gente tem conhecimento dos estupros nas casas grandes. E aí a pergunta nesse campo psicológico, nós temos aqui o nosso companheiro Aldo, que é psicanalista, mas nesse campo dessas opressões sofridas, principalmente pelas mulheres, que não poderia, inclusive, amamentar os teus filhos, porque tinha que guardar o leite para amamentar os moleques brancos. E para as mulheres brancas não ficar com o peito caído. Isso a gente tem relatos dessas naturezas. Então, elas deixavam de amamentar, e quem amamentava os moleques e as molecas eram as mulheres negras, tá? E mesmo assim sofria toda forma de preconceito, de opressão, e etc. e tal. Então, nesse campo da psicologia. E aí, para concluir esse pensamento, eu diria o seguinte: nós sabemos que no museu da cidade aí de Minas Gerais, a cidade do Zema, meu Deus, como é que fugiu o negócio? Onde aquela jornalista a Bex escreve sobre o manicômio, sobre aquelas 60 mil mortes que acontecem. Barbacena, Aldacir, Barbacena. Barbacena, isso. Obrigado, Neuza. A cidade de Barbacena, onde tem o livro, inclusive um documentário da televisão chamado Bárbaras
cenas. E naquele naquele hospital, muitas das mulheres que eram levadas para lá, primeiro com consentimento do padre da cidade, do pai dessas mulheres e dos maridos dessas mulheres, inclusive com a questão de serem histéricas. Essa palavra histeria, ela vem muito dessa natureza, que qualquer das reclamações dessas mulheres era considerada histérica e aí era levada a esse manicômio lá da cidade de Barbacena. Inclusive, vários relatos lá, inclusive de uma que não queria ser freira, não queria casar com o cara indicado e foi jogada lá e essa mulher se enforca e está lá até hoje esse registro. Então, nesse sentido, que a gente tem falado, o quanto o racismo, o preconceito, ele produziu, e ontem, na atividade produzida pelas mulheres da Aprofib, a fala da questão do racismo e das mulheres negras em especial, o quanto esse sofrimento, e aí relacionando com a fala de vocês hoje, ele traz um debate com muita profundidade. Para nós que trabalhamos a questão racial, o resgate da memória e a construção de uma sociedade livre, como que a gente relaciona essa situação que vocês trouxeram hoje com a questão racial no Brasil e a opressão sofrida pelas mulheres negras até os dias de hoje. Colocando, inclusive, na perspectiva do Dia Internacional das Mulheres, em que as mulheres proletárias e trabalhadoras, elas não são ou não têm as mesmas, apesar de sofrimento ser igual, mas o tratamento ele é diferenciado para as mulheres da camada burguesa e para as mulheres da camada da sociedade trabalhadora, assim, por assim dizer. É isso, e é um debate que eu peço a vocês, mulheres, que possam produzir de novo e outro encontro desse com essa temática. Obrigado. Pela ordem, é a Cibele e depois a Aline. Só respondendo a pergunta que foi feita anteriormente, de onde vem essa opressão, que foi o que a Cida comentou. Eu vou dar o exemplo, como eu brinquei com as meninas, eu tenho exemplo para tudo que vocês me perguntarem referente ao gaslight, porque sofri muito tempo, então assim, me apropriei do negócio. A ex-sogra, né, mãe do ex-marido, ela é a pessoa que eu imagino que faça mais gaslight na face da Terra. É uma pessoa que ela usa a chantagem emocional, ela usa a desigualdade, ela usa de tudo que ela encontrar, uma pessoa observadora, muito sábia. Se soubesse usar essa sabedoria dela para o bem, eu acho que não tinha para ninguém. Então, tudo que ela observa na pessoa, e eu acredito que com os filhos também foi dessa forma, tudo que ela observa que pega ali no emocional, ela usa. Então, a gente fala assim, é machismo, é sexista. Não, não é. É criação. O meu entendimento hoje, porque eu também sou muito observadora, eu percebo isso, que isso é uma coisa que vem de casa, né? Você cresce nesse ambiente e vai levando embora. Por que eu falo isso? Eu vejo a minha filha, voltando para ela de novo. Ela estava sofrendo gaslight durante sei lá quanto tempo, porque, né, não existe uma convivência em trio, né, não mais. Presenciei acontecendo e automaticamente me peguei sofrendo gaslight por ela. Uma menina de 12 anos, hoje ela está com 13, mas presenciei gaslight dela com 12 anos. E aí você olha, você fala, meu Deus, isso é um ciclo vicioso. Isso vem de vó para filho, de filho para neto e vai embora. E se a gente não observar, não ter o conhecimento, a propriedade do assunto, isso não vai acabar nunca. Porque hoje, depois de muitas conversas, né,
Hoje eu vejo que ela consegue perceber o gaslight dos namoradinhos das amigas com as amigas. Ela chega para mim e fala, mãe, é gaslight isso, né? E aí eu falo no sentido de que ela vai um dia começar a namorar, ela vai ter o relacionamento dela, para ela ter cuidado. E ela pode ser uma futura gaslight, porque ela já faz comigo. Ela toma cuidado, mas em algum momento do outro, assim, quando ela percebe é uma coisa que ela quer muito, o que ela faz com a mãe? Gaslight, só que a mãe não é boba. A mãe já sabe, eu vou lá e pego ela, entendeu? Mas eu não sei como é o relacionamento dela fora, porque eu não convivo com ela 24 horas mais, né? Então, é nesse sentido que eu propus, né, essa formação, para a gente ter esse conhecimento e passar a olhar ter um olhar mais carinhoso sobre o assunto, porque às vezes você vê, você fala, nossa, é machismo, não, é homem querendo reduzir a mulher. Não, é uma doença que ela tem que ser cuidadosamente tratada. Como a Cida ou a Sônia falou, não lembro, que somos nós que vamos para o terapeuta. Não, eu não fui para terapeuta para me curar. Eu li, comecei a fazer, né? Juntei tudo e eu me curei nesse sentido, tendo o conhecimento. Porque a pessoa que sofre, ela não sabe, gente. Ela não sabe. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui ouviram, já ouviu alguma vez, já passou por isso alguma vez, mas não percebe, porque nós somos enredadas numa rede de abuso que a gente não percebe. Só o conhecimento leva a pessoa a conhecer e se curar e ter certeza, porque o que mais machuca a gente, tanto é que eu tenho gatilhos até hoje. Se alguém chega para mim e fala assim, você é louca, nossa, na hora eu já, eu já estouro. E às vezes a pessoa tá falando uma brincadeira, você é louca. Essa palavra, você é louca, me traz um gatilho muito forte. Eu caio em si rápido, mas na mesma hora eu fico mal, porque se você chegar para mim e falar assim, Beli, você é louca, isso me faz muito mal. Por quê? Porque isso já é uma coisa que eu ouvi durante muito tempo, inclusive em casa. Porque em casa, por eu ser sempre a louca mesmo, né? Sempre ser boca dura, sempre conhecer meus direitos, né? Que nós somos em 3. Os meninos são mais tranquilos e eu sempre fui né? E eu sempre ouvi isso muito da minha mãe. Você é louca. Se você continuar com esse comportamento, você não vai ser ninguém na vida. Então, assim, isso vem, né? E é isso, é o conhecimento mesmo que faz a mulher se curar. Nada mais do que o conhecimento. Claro, uma ajuda profissional é bem-vinda, mas é como foi dito, nem todos nós conseguimos. E eu sei que existe encontro no posto, né, no SUS, a cada 15 dias, mas não é todas de nós que conseguimos ter essa disponibilidade de fazer, até mesmo pela vergonha, porque você fica tão doente que você acaba acreditando que a louca da história é você. Então você não quer compartilhar esse tipo de situação com medo de se sentir ridícula, porque muitas vezes eu me senti ridícula. Quando eu chegava para alguém e falava, ele faz isso comigo, aí a pessoa olhava assim, né, tipo, você se sente ridícula, realmente você se sente a louca da história. Então, assim, só o conhecimento, como a Mirna registrou aí, o conhecimento liberta. O que a gente tem a intenção minha nesse sentido, é levar o conhecimento para o máximo de pessoas, né, mulheres e homens também, porque de repente o homem tem uma gaslight em casa, tem um filho gaslight em casa, mas pela falta do conhecimento não consegue identificar. Porque os nossos jovens hoje, gente, eles são muito, mas muito, muito, muito inteligentes. Eles sabem de muitas coisas que às vezes a gente levou a vida inteira para aprender. Eu vejo pela minha. A minha tem uma sabedoria, sabe? Eu fico olhando assim e falo, gente, eu com 12 anos, com 13, eu era tão tonta. E a minha não é. Claro que tem toda uma conversa, eu oriento bastante, mas assim, eu vejo que isso é dela mesmo, um conhecimento muito grande. Então, é isso que eu quero que fique claro para vocês, quem está ouvindo aqui, é o conhecimento, saber identificar para ajudar as pessoas que passam por isso. Que todos nós já passamos. É só voltar à memória que todos, inclusive os meninos que estão aqui presentes. Em algum momento vocês já passaram por isso, ou emprego, ou no ambiente escolar, qualquer ambiente. Vamos dar um exemplo de ambiente de emprego, por exemplo. O seu chefe chegar para você e pedir para você com inúmeras coisas para fazer, ele falar, não, eu quero que você faça para mim primeiro. Você faz e o cara joga na sua cara amanhã ou depois e fala assim, nossa, você tinha um monte de coisa para fazer e não fez. Isso é uma forma de gaslight também. É isso, gente. Aline?
A próxima inscrita é a Aline. Bom dia, pessoal. Eu tô meia groga, que eu passei a madrugada no hospital, mas eu vou tentar resolver a questão do Aldacir. Eu vou começar primeiro pela questão do racismo e das mulheres negras, e depois eu entro na terminologia que ele falou. Aldacir e todos, né? Quando você fala de feminismo, por exemplo, ele é a partir de um determinado momento de uma luta de privilegiadas, enquanto havia ainda o sistema de escravidão. Então não tem como você fazer muita comparação em termos de mulheres brancas e negras e fazer essa divisão, até porque todas nós estamos juntas nesse momento. E esses preconceitos que são machistas, que não são necessariamente reproduzidos só por homens igual o gaslight, que são preconceitos de invisibilidade, a termologia, apesar de nós passarmos por isso há anos e sentir no nosso dia a dia, ele surge esses termos até em inglês nos Estados Unidos. Quando o grupo de mulheres fez a reunião que a Cibele trouxe o tema do gaslight, até a gente comentou sobre os outros de invisibilidade. Só que é um termo, o gaslight é tão complexo e tão grande que não daria para a gente colocar vários outros termos na mesma apresentação, porque ia ficar muito cansativo e muita coisa para se pensar e para não se confundir mesmo o tema, que em outro momento a gente pode passar isso ou por escrito ou fazer uma continuidade dessa formação sobre isso. O que você perguntou é o mansplaining. O mansplaining é diferente do gaslight, porque quando o homem ele tenta explicar algo que é óbvio, né, para a mulher, ou que, como se ela não tivesse capacidade de entender, né? Dentro disso, também tem um masterrupting, que é quando o homem ele interrompe a mulher várias vezes dela desnecessariamente, não permitindo que ela consiga prosseguir aquilo que ela estava falando. Às vezes até interrompendo nossa linha de pensamento, né? Porque a gente é interrompida tantas vezes que a gente acaba até esquecendo o que a gente ia falar lá no começo. Tem o Bob Runchip, de interrompimento mesmo, que é quando o homem ele se apropria da mulher, da ideia já expressada pela mulher, e aí ele pega e ele explica tudo de novo com as palavras dele, ele levando crédito. Então, assim, são outros termos juntos ligados com esses preconceitos de invisibilidade, e o grupo de mulheres acha melhor focar em um só para não confundir a cabeça dos cidadãos aqui, que já estava entrando num termo novo, numa definição nova, porque eu acredito que a maioria dos presentes, principalmente os homens, não conhecia o termo gaslight. Não tem mais ninguém inscrito. Ninguém se inscreve? Não, Deus, é só para parabenizar pelo oportuno debate e considerações e apresentação de vocês. Muito feliz, bastante elucidativas, entendeu? Eu acho que outros temas também que discutem parte da psique humana, eles precisam ser trazidos até para poder também socializar com as pessoas formas de comportamento, digamos assim, ou inadequado, ou que precisa de algum tipo de compreensão maior, né? Então, acho que é extremamente oportuno esse debate que vocês estão apresentando hoje. Claro que esses comportamentos são históricos, mas essa temática mesmo apresentada é uma temática que está sendo agora, mais recentemente, sendo apropriada tanto pela psicologia quanto pela psicanálise, porque, de fato, entra no rol de debates de conflitos que existem do ponto de vista das relações interpessoais. Então, parabéns pela iniciativa e pelo tema trazido à baila. Eu só queria fazer uma observação,
porque quando na nossa fala, né, o tipo de violência, gaslighting, não ocorre somente em relacionamento entre homem e mulher. Ele também ocorre nas estruturas de poder dentro dos nossos empregos, né? O assédio moral que a gente sofre nas escolas, que leva ao professor, à professora a se sentir inadequado, a duvidar até da sua própria sanidade mental, né? Que leva à depressão, que leva à ansiedade. Isso, em algum limite, também pode ser classificado como gaslighting, né? Quando eu falei da questão na Idade Média, é a sociedade, era toda a sociedade, a gente não vai levar para o indivíduo, mas é a própria sociedade que comete, né, que cometeu essa violência contra as mulheres, né, taxando-as de loucas, de bruxas e queimando na fogueira. Ela também ocorre nos relacionamentos homoafetivos, de homem para homem, de mulher para mulher. Ocorre na família, de pai para filho, de mãe para filha, filho, e o contrário também, de filho para pai, para mãe. Então, assim, não se trata só de uma violência entre casais, né, de relacionamento afetivo. Então, acho que isso que eu gostaria de colocar. O Cana levantou a mão. Eu não sei se a Cibele esqueceu de baixar a mão, se ela levantou de novo. Mas de qualquer forma... Ela esqueceu de baixar. Então é o Cana. Oi, gente, eu caí aqui. Deu pane no meu sistema aqui. Eu acabei ficando ausente há um tempo. Acho que o tema é bem pertinente. Sibeli aí e as meninas estão de parabéns pela exposição. E eu concordo que, sim, né, assim, sempre tem que... Essas questões comportamentais, né, que é mais do ramo da psicanálise mesmo, da psicologia, elas são importantes porque complementam muito o entendimento sobre o debate político, né, sobre a estrutura sobre a qual a gente vive. E... Aí eu fiquei na dúvida quanto a esse termo, né? Porque se ele está se referindo a uma espécie de patologia ou se ele está compreendido isso pelos formuladores, né? Dele, seria entendido como uma questão socialmente colocada mesmo, assim, do ponto de vista sociológico, onde a gente pode entender sobre qual estrutura ele se faz. Porque existe essa tendência também, né, principalmente quando vem dos Estados Unidos, né, essa coisa de você patologizar os problemas sociais, né, de não ver eles como questões históricas, como questões estruturais, como racismo, né, aquela coisa que o Silvio Almeida fala bastante, né, racismo não é uma patologia, né, racismo é um comportamento historicamente construído, estruturado em forma de relações sociais. Ao que eu entendi, o gaslighting se propõe a isso também. Mas aí, eu acho que a Sibeli comentou em algum momento de uma questão clínica no tratamento disso. E é claro que a terapia também sempre tem os dois lados, né? Tem aquela terapia que busca isolar o indivíduo do problema, do contexto social, de uma forma que ele pode resolver por si próprio, né? E aí, claro, buscar o conhecimento é uma etapa fundamental para resolver qualquer tipo de problema, né? Você subjetivamente incorporar um conhecimento, uma postura, é sempre necessário. Mas também a gente vê que existe muito, e acho que isso até é um estímulo que existe por parte do mercado, né? De fazer com que as pessoas não busquem alternativas coletivas, né? Que não busquem alternativas que sejam do tipo da transformação da estrutura, daquele contexto, para resolver esses problemas. E eu fiquei na dúvida de se esse termo, quando ele está sendo formulado, ele busca dialogar com essa questão mais social também,
ou você está mais mesmo assim no campo da patologização, como às vezes se coloca, né? Vou responder sua pergunta, Diego. Eu vou falar sobre o que eu vivi e assim, experiência de outras pessoas que passaram por algo parecido. A gente entende esse tipo de comportamento quando a pessoa faz uma chantagem para diminuir. Eu entendo isso como uma insegurança muito grande. Você conviver, partilhar de ideias, de planos com outras pessoas que nem sempre a pessoa ela vai concordar com o que você fala ou com o que você faz. Você tem uma parceria ali. Isso pode ser entre casal ou mais pessoas. Você tem a sua vontade, você tem a sua ideia ali, mas é claro que você vai encontrar pessoas que não vão concordar com você 100%. Só que você quer levar isso adiante. É uma coisa que é desejo seu. E você se depara com uma ou mais pessoas falando, não tá legal, eu não quero isso. Mas você quer. E o que você vai fazer? Você tendo esse prazer em manipular uma pessoa, porque eu entendo a manipulação como um prazer pessoal. Você vai manipular a pessoa da forma que você quiser. Seja pegando num ponto psicológico da pessoa, ou pegando em algo que seja muito importante para aquela pessoa. Você vai usar isso a seu favor. Isso pode ser numa empresa, você como um gerente, um chefe, que seja, você quer colocar aquele plano em prática. E aí você se depara com uma pessoa que tem mais conhecimento sobre esse plano e fala, não, isso não vai dar certo. E aí, você, na sua insegurança, você vai fazer o gaslight com aquela pessoa para convencer ela de que ela está errada e você é a pessoa certa. Então, assim, é uma coisa que vai muito além. Mas eu entendo que o indivíduo que comete esse tipo de situação para convencer a pessoa, seja para lá o que for que seja, ela é uma pessoa que tem uma patologia. Porque a pessoa que sente prazer em manipular uma pessoa, ela não pode ser normal. Que existe as diferenças. Eu tenho minha forma de pensar, você tem a sua. E tá tudo certo. Não existe o errado e o certo. Cada um acredita naquilo que convém. E aí eu vou sentir prazer, por exemplo, em manipular você, sabe, pegar você nas coisas mais importantes que você tem e usar isso contra você, eu entendo isso como uma patologia. Eu acho que, eu não sei se eu consegui me fazer entender bem, mas eu entendo como uma patologia. Porque eu, por exemplo, Cibele, eu não tenho prazer em manipular você, Diego, para seguir tudo aquilo que eu quero. Você fala para mim, não, Cibele, não vai dar certo, não é legal, e você apresenta seu ponto de vista. Eu não me convenço com o seu ponto de vista, eu acho que eu estou certa. Então eu vou pegar você ali, em alguma coisa para te fazer mudar de ideia. E sentir prazer por isso. E ainda falar, não, o Diego é louco, ele não sabe das coisas. Eu entendo como patologia. Aline e depois o Chico, acho que é isso. Aline e Chico. Sobre o surgimento dos temas, né, porque ele surge com outros preconceitos de comunicação, linguísticas, enfim, e contra essa invisibilidade das mulheres, eles surgem como uma questão social, igual o racismo estrutural, não como uma questão patológica. Os exemplos mostrados aqui hoje são os casos mais profundos do gaslight. E a gente vive o gaslight no dia a dia. Quem nunca ouviu alguma mulher tem alguma atitude ou faz alguma coisa e fala assim, ela é louca. Isso é um gaslight. Uma interrupting. Quando que, às vezes, uma mulher está e ela não é interrompida por um homem que ela continua aquela fala, falando a mesma coisa que a mulher com outras palavras. Ou quando o homem ele se apropria de alguma fala da mulher. Ou mesmo o mais esplêndido. Quando o homem tem que explicar para a mulher alguma coisa óbvia, alguma coisa que ela já falou. Gente, nunca viu, às vezes, num grupo, uma mulher, os homens falam, tá numa mesa lá, que a gente já participou de várias plenárias e reuniões. E aí os homens falam, de repente a mulher vai falar, e aí os homens, eles se levantam, eles não ouvem, eles começam a conversar
isso é um preconceito contra a mulher, e não necessariamente o gaslight, porque não chamou ela de louca. Então, essa medicalização da situação, ela sempre surgiu, igual o Aldaci falou, da questão da histeria, porque qualquer coisa, a mulher é louca. Esses casos citados são casos mais graves, onde você leva essa mulher a ser internada, à loucura, e a mulher procurar o tratamento, mas como a Cibele mesmo disse, que quem deveria procurar o tratamento deveria ser homem, porque não é normal qualquer pessoa tentar fazer a outra, sucessivas vezes, achar que ela tá louca, né, ou levar essa situação de loucura. Mas não surge, os termos, eles não surgem como uma medicalização da situação. É uma questão social mesmo, estrutural, de preconceito, de machismo, do patriarcado, enfim. Chico. Bom dia. Eu cheguei atrasado, né? Então eu não sei o que é gaslight. Então, também não quero nem fazer observação, porque eu não vi toda a palestra. Eu queria ter entrado antes, mas não pude. E eu quero entender, né? Quanto mais a gente entender a mulher, tive esposa, me separei. Eu tive uma chefe que me perseguiu a vida inteira. Eu trabalhei numa empresa por mais de 10 anos. Eu sofria na mão dessa chefe minha terrivelmente, né? E acabei sendo até depois de 10 anos, né? Até saindo da empresa por uma relação muito difícil com essa chefe. Não sei quem que era, se o problema era eu, se o problema era ela, o problema era de nós dois. E também eu tive 2 mães, eu perdi uma com 10 anos, eu não fui criado com ela. E depois eu tive uma madrinha que me criou, muito fria, nunca me abraçou na vida. Então, eu não sou uma pessoa muito indicada para fazer observações para as mulheres, né? E tenho muitas amigas, né? E tive uma relação no casamento muito, muito conflituosa, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, então não vou entrar nesses detalhes, que o homem também sofre muito, sofre porque a gente não entende muitas vezes, realmente não entende o que as mulheres às vezes querem da gente, né? E eu tive que conversar com tias minhas. Eu tive uma tia que faleceu ano passado, tia Maria, de Piracicaba. É com ela que eu conseguia entender um pouco a minha mãe, com ela que eu podia entender minha irmã de criação. Eu ia lá em Piracicaba para conversar com ela. Infelizmente, quando veio a pandemia, eu não pude mais lá, porque os filhos não queriam que ela tivesse contato. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente também sofre muito por não entender. E a gente não entende porque a gente não foi educado. Né? A minha mãe que me criou, não me educou para trabalhar com as mulheres. Né? A gente não foi educado para ter sentimentos. A gente foi educado para ser durão, para o homem não chora. E foram as mulheres que me educaram a ser assim, não só meu pai, viu? Então, é muito difícil a relação. E eu só queria, agora, outra observação. Estou falando assim, eu estou colocando aqui minha experiência, né? Para ver como é que é complicado o negócio. Eu não sei, né, de onde vem isso. Certamente é histórico isso, né? E outra, eu só queria perguntar agora mesmo, que eu não sei o que é gaslight, e eu tenho uma dúvida, né? Por que esses nomes sempre em inglês, né? Eu acho que isso dificulta a comunicação com o povo, com as pessoas mais populares, mais simples, né? Fica uma linguagem muito complicada, gaslight, eu não sei o que lá, e tá. Olha para você ver que o racismo estrutural até hoje não é entendido. Eu acho que não teria um termo na língua portuguesa para identificar esse comportamento, né, que vocês estão falando de gaslight, porque senão eu acho que a linguagem dificulta o entendimento da coisa. É só isso que eu queria dizer, e também estou aqui justamente, eu entrei nisso para aprender mais, porque eu quero conhecer. O conhecimento realmente liberta a gente, faz a gente entender mais a vida. Obrigado, viu?
Cibele e Serginho. Chico, bom dia. Gaslight veio por esse nome por causa de um filme que no início a a Neuza citou. É um filme que passou em 1974 com esse nome, contando a história de uma mulher que sofreu gaslight. E isso que você falou é muito verdadeiro, Chico, porque, minha opinião, tá? Pode ser que o homem muitas vezes é aquilo que ele é, talvez por falta de conhecimento, porque a maioria das mães educa o homem para ser homem, homem, macho, cuidar da casa, cuidar do trabalho, trazer o sustento para casa e não se preocupar com esse lado da mulher, né? E vocês acabam transmitindo para dentro do casamento, do relacionamento, o que vocês viam em casa, o que você aprendeu. Então, é um tema bem complexo mesmo. Não sei se eu consegui te responder. Serginho. Bom dia a todos, todas. Eu, como muitos companheiros, a gente vem de famílias machistas, né? E eu, na minha vida, né, muitas vezes, né, eu tenho vergonha do que a gente fez no passado, inclusive das piadas e de tudo isso, né? Eu acho que esses processos são processos de aprendizagens, mas a origem deles é uma origem machista. Então, o fato é o seguinte, que a gente não pode admitir que as pessoas, ao perceber isso, continuem fazendo isso, né? Continuem usando os termos machistas, tendo atitudes desse nível, né? Então, o fato é que eu me policio bastante em função disso, né? E as minhas convivências têm me ensinado a ser uma pessoa melhor nesse sentido, né? Mas eu não posso negar que a minha origem, eu tenho muitos companheiros que eu conheço, né, que hoje são pessoas melhores, é uma origem machista. E a gente vai tentando se moldar e tentando se reconstruir num mundo extremamente individualista, né, e que ainda permanece muito machista, né? A gente só tem que se envergonhar disso e se policiar para que isso não ocorra, né? É isso. Cibele levantou a mão de novo. Esqueci de baixar. Então, pessoal, já são mais de meio-dia. Eu acho que a gente já pode ir caminhando para o final. Se ninguém quiser fazer mais nenhuma intervenção. Aldo? É o Aldo? Não, é a Malu. Malu, você. Abre o microfone. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Malu, né? E nesses 2 meses que se passaram, eu trabalhei sobre esse tema e trabalhei também sobre as outras violências cometidas com as mulheres. E eu trabalhei por quê? Porque a gente vê um quadro no Brasil onde a mulher é muito violentada, né? Seja na violência. Quando eu trato isso na escola, eles falam assim, mas a mulher é só submetida à violência física, né?
eles até desconheciam a questão da violência psicológica, que é também parte dessa violência que nós estamos tratando hoje, da violência patrimonial, né, que submeteu o outro a destruir as coisas, os bens dessa pessoa. São 5 tipos de violência são submetidas às mulheres. E essa violência que nós estamos tratando hoje, ela impacta tanto a mulher, que ela acha a não merecedora das coisas, ela se acha uma desvalida. E quando alguma coisa é acontecida com a sua família, né, com seus filhos, ela acha que o caos provém dela, o problema é ela, tá? Aí entra a igreja, entra os parentes daquela família julgando essa mulher. E tudo isso é um efeito da nossa herança colonial, né, preconceituosa, machista, sim, e a mulher reforça o machismo muito, tá? E como a Cibele falou, ela vai falando, vai reproduzindo essa fala e não se percebe que está dentro dele, né? Quando a gente fica criticando uma outra mulher pela vestimenta, pela fala, por com quem anda, né? Então, tudo isso reflete. A gente tem que estar toda hora se repensando o nosso pensar. É através de leitura, sim, é através dos diálogos, sim, é através de abertura, né? Uma escuta ativa dessa mulher, para que não chegue ao feminicídio. O ano passado nós tivemos uma ex-aluna nossa que foi morta de feminicídio por causa de violência doméstica. Esse ano eu estou com a Deusa, né, que é uma aluna nossa que ela já foi esfaqueada alguns anos atrás, levou 37 facadas pelo um ex-companheiro, e agora, né, ela é muito carentezinha, ela tem vários filhos, e ela com esse companheiro que ela até já separou, mas ele não quer deixá-la em paz, e ele está fazendo violência psicológica com ela, né? Ela mora próximo, mas eu não tenho a localização exata dessa aluna, porque ela não me deu, porque ela morre de medo dele, de encontrar com ele, dele perseguir ela, porque ele faz as violências com ela, verbais, física, né? Então, é esse patamar que nós estamos hoje, tá? E a questão da violência, nós somos submetidas mesmo, sim, e temos que encarar isso. Todas as mulheres, os homens também são submetidos a isso, a essa fragilidade, essa coisa de ficar colocando na mente do outro, você que é o problema, você que está misturando as coisas, você que é louca, né? Então, isso são tratativas desrespeitosas com o outro, né? E perante isso, o que eu tenho que ver, que nós temos que perceber na nossa caminhada, que a gente tem que rever as nossas condutas, rever nossas práticas e fazer, sim, o diálogo intenso, sim, em relação a essa problemática, não só essa, né? As outras também que derivam, né? Como o racismo, a questão do machismo, que chega até aí, né? Como a gente é sabido por todos nós, que os lares mais abandonados, né? Que as mulheres são submetidas a terem seus filhos ali, mães solos, são os lares das mulheres negras, que já vem lá de trás também, que mulher é feita para cuidar, ela pode cuidar sozinha, tá? Principalmente a mulher negra. Então, essa é a minha contribuição, não espero não ter confundido mais a mente de vocês, mas é uma violência que eu percebi toda a minha vida, na vivência com a minha mãe, mas a minha mãe nunca baixou a cabeça para o meu pai, apesar que ele foi um homem muito sábio nas suas convicções, mas ele tinha esse machismo. A minha mãe não deixava se abater, sempre criou as suas filhas, né, com essa visão de que tudo nos pertence e tem que se saber, tem que se conhecer, né? Só o conhecimento nos liberta, né? E é isso. Obrigada, Manu. Só para concluir, Aldaci?
Só para assim concluir assim um pensamento e também dizer a vocês que eu, por exemplo, na minha casa nós somos os 3 primeiros são homens e a minha mãe botava a gente para lavar nosso uniforme porque a gente sujava, então a gente tinha que lavar. A gente lavava louça e lavava louça não, a gente areava panelas, as panelas de ferro, no fogão a lenha. Eu sou da roça, então a gente tinha esses trabalhos. E só para assim falar para vocês que como a minha família a gente não tinha direito nenhum de ser machista e nem de apresentar qualquer tipo de coisa, porque a minha tia, a irmã do meu pai, que o marido dela batia nela e ela ferveu água, ia jogar água fervendo no ouvido dele. Mas ela comentou com a vizinha que ela ia matar o Antonico, que era o marido dela, e a vizinha falou para ele, ó, você cuidado com Lourdes que ela vai te matar. E ele foi para casa, fingiu que estava dormindo e ela perguntou para ele se ele não ia jantar ou lavar os pés para jantar. Ele disse que não, ia descansar um bocadinho, que ele estava com dor de cabeça. Deitou lá, fingiu que estava dormindo, ela olhou, viu que ele estava ressonando, foi lá pegar a chaleira de água fervente. Quando ela despejou, ele estava esperando, ele pulou para o lado, claro, e ele não acertou a água nele. Só respingou um pouco. Mas era assim, a minha forma de levantasse a mão para ela, ou se as minhas irmãs e o cara levantasse a mão e batesse nela, se ela não cortasse o pescoço dele ou o braço dele, ela tinha que sair de casa, porque senão ela ia acostumar a apanhar. Então, na minha casa, o debate era sempre esse. Se você levantar a mão para uma mulher, ela tem que cortar teu pescoço ou então sair de casa. Então, a gente não teve esse direito. É lógico que isso, é claro que nós estamos falando, a minha mãe, né, eu já tenho 61 anos, imagina vocês quanto tempo tem isso, né? O que não aplica na sociedade de hoje. Então, a gente tem que educar para não ser... e uma coisa que a própria Sônia falou aqui, né? Nós somos educados nós nascemos de mulheres, crescemos com as mulheres, fomos educados pelas mulheres, e isso é um processo que é reproduzido por uma questão... alguém falou aqui da questão dos filhos, da quantidade de filhos. Na época da colônia, quanta gente sabia que... alguém falou que era um problema nascer mulher, e o nascer mulher significava menos mão de obra. Por isso que, às vezes, a alegria quando nascia menino era muito maior, porque sabia que ia ter mais mão de obra, e as meninas não tanto. Portanto, é um debate também que não vai se esgotar aqui e agora. Eu tenho certeza disso, e sigamos em frente. Ana? Gente, caí de novo, né? Não sei se vocês já estão finalizando, mas de toda forma, eu só ia comentar que essa formação aqui das mulheres reinaugura, né? As formações aí da frente esse ano. Mas eu não me lembro de ter tido outro, né? Até esse momento, nesse ano. Eu acho que a última que a gente fez foi sobre o conflito na faixa de Gaza, né? Do Israel-Palestina, né? E, mais uma vez, parabenizar, né, pelo debate, acho que foi bem construtivo. E aí uma coisa que a gente já foi levantada algumas vezes aqui, mas nunca colocou em prática. E vamos ver agora se dá começar esse ano a fazer isso, né? Que é o de, quando tiver uma formação, as pessoas que formularam ela, né, que Sumiu o seu som, Cana. Cana? Eu acho que ele caiu. material escrito
Alô, dá para ouvir? E repete a sua proposta que cortou aqui. Não, eu falo a gente está orientando as pessoas que elaboram as formações para produzir um material escrito sobre elas. Não tô falando para transcrever a live, né? Coisa do tipo assim, e nem ser nem obrigatoriamente ser um material enciclopédico, né, gigantesco, mas ter um documento escrito, base, sobre a apresentação, né, sobre o tema, elaborado pelas próprias pessoas que apresentaram ele, né? No caso, a Cibele, né, que encabeçou, a Neuza, a Cida e a Soninha. E aí, claro, se decide quem vai escrever, se vai ser uma escrita conjunta, mas a gente aí eu como estou aí tentando, organizando aí as formações, né, tentando estruturar elas, a formação da corrente, buscar ter esse material para a gente poder ter uma base de conteúdo aí armazenada, né, disponível para a gente, inclusive, fazer outras formações, retomar esses temas que já foram debatidos em outras situações, aprofundar eles. E eu acho que esse material escrito é importante até para construir, até para ajudar na construção da identidade, né, ideológica da primeira formação do ano aí. Eles estão dar esse pontapé e tentar estabelecer essa prática, né, de sempre que tiver uma formação, ter um material para as pessoas lerem, para as pessoas virem conhecer a gente, né, a partir do nosso da nossa produção intelectual, e por aí vai. Só isso, tá? E bom dia para todo mundo. Obrigada, Cana. Acho que é importante mesmo a gente produzir esse documento, né? Eu não sei se o Chico tinha levantado a mão e baixou, parece que ele tinha levantado a mão. Não, eu só quero posso fazer uma brincadeira para terminar? Sim. O Preto Lindo lá falou que na família deles lavava louça e tal. Na minha também, viu? Minha mãe Antônia lá mandava todo mundo lavar louça, lavar quintal, lavar privada, porque eu tinha a minha irmã mais velha, que ainda está viva, Laura, uma homenagem para Laura, vou mandar isso aqui para ela. Ela está já com 80 e tantos anos, sei lá eu, né? Mora lá em Marcelândia, eu estive lá em 2018. A Laura, sabe o que meu pai fazia, o Preto Lindo e a turma? A Laura tinha 15 anos e era uma moça muito bonita e muito trabalhadora. E ele contratava a gente para trabalhar no cafezal, para arruar café, e ele botava a Laura junto com o pessoal, porque ela ia na frente, ninguém ganhava dela no rastelo, sabe? Então meu pai lucrava pra caramba com a minha irmã Laura, porque ela trabalhava pra caramba, ela não era moleza, não. Então, é só isso lembrar da minha irmã, tá bom? Pessoal, vou passar para a Cibele, então, aí a Cibele faz o encerramento. Cibele? Desculpa, é que eu tô aqui, tô no almoço. Para finalizar, então, essa formação eu eu acredito que ela seja muito importante, tanto para nós mulheres e também para os homens, porque o que acontece? Esse termo gaslight nada mais traduzindo para a língua portuguesa, uma agressão psicológica à mulher. A mulher, ela acaba, mesmo com toda a educação, com todo o conhecimento que a gente adquire, né, que os tempos de hoje estão diferentes, mesmo assim, a mulher ela fica mais suscetível a esse tipo de agressão, justamente por aquela coisa dela ser, como a Manu citou bem, isso veio assim a calhar, e eu acabei nem falando isso, porque a mulher, mesmo ela sendo independente, mesmo ela procurando a independência financeira, intelectual dela, ela acaba sendo mais suscetível, porque desde que o mundo é mundo, a mulher ela foi criada para o lar, para cuidar
gerenciar o lar, cuidar dos filhos, fazer tudo isso que a gente sabe que é um ambiente familiar. E quando alguma coisa acontece, que alguma coisa sai do controle, mesmo que ninguém diga para nós mulheres, você é culpada, a gente se sente culpada automaticamente. E com tudo isso, o psicológico da mulher, ele acaba sendo abalado. Então, a partir do momento que você recebe uma crítica, falar para você, você não está fazendo a sua lição de casa do jeito que você tem que fazer, isso já é um momento que abala você psicologicamente, porque você pensa assim, onde eu estou errando? Né? E aí, juntando essa responsabilidade toda de você cuidar do lar, dar conta de diversas jornadas, porque hoje a gente sabe que mulheres têm diversas jornadas, e aí você se depara com uma pessoa que é seu companheiro ou companheira, e essa pessoa, ao invés de estar do seu lado ali junto, né, o que a gente pode melhorar? Não. Ele pega dessas suas fragilidades para te jogar para baixo. É o que acontece, é automático. Isso vem, é muito mais profundo, vem de um estresse, falta de dinheiro, falta de trabalho, e alguém tem que ser atacado, alguém tem que ser culpado por tudo que está acontecendo de errado dentro de um lar. E a culpada sempre é a mulher. Sempre somos nós. Se sai alguma coisa errada com a educação do filho, se é aquele jantar que você prepara com todo carinho, mas ele sai errado, né? É a falta de dinheiro. Porque se você trabalhasse mais, se você me ajudasse mais, nós não estaríamos passando por isso. Então, a gente acaba ficando suscetível e ouvindo essas coisas. E aí é onde começa o gaslight. Porque a pessoa vai te atacar, te pegar no teu ponto fraco, e ela vai ver que você balança. Por mais que você seja forte, por mais que você seja dura na queda, mas nós mulheres ficamos mais suscetíveis a esse tipo de violência psicológica. Então, eu quero deixar aqui para todos que estão aqui, que ouviram, se policiem. Prestem atenção, passe esse conhecimento para outras mulheres, ou mesmo para os seus irmãos, maridos, filhos, sobrinhos, porque isso é uma coisa que machuca muito, gente. Machuca demais, assim, você demora, assim, muito tempo. Eu falo por mim, eu sou dura na queda. Para cair uma lágrima do meu olho, precisa ser muita coisa. E eu, durante muito tempo, eu fiquei abalada psicologicamente, acreditando que realmente eu não era capaz de ser quem eu era. Eu era uma mãe, ele não trabalhava, eu cuidava da casa, sustentava a casa sozinha, e mesmo assim eu acreditava que eu era uma pessoa que não era capaz de nada, por causa do gaslight. Então, repassem isso. E, Cana, pode deixar que essa parte a gente se organiza com as meninas e nós vamos fazer, né, meninas? Porque é importante. Eu acho muito importante isso, alcançar o máximo de pessoas possíveis. É isso. Obrigada, viu, gente, pela paciência, pela colaboração. É isso. Obrigada. Pessoal, lembrar só uma coisinha, e ao mesmo tempo parabenizar aqui a subsede São Bernardo por ceder o espaço, né, de formação das PLPs. Eu acho que esse lugar para nós, enquanto formação, né, enquanto lugar para a gente ter conhecimento das violências que a gente sofre, é fundamental. Na terça-feira começou a primeira aula e haviam mais de 70 mulheres presentes naquela aula. E realmente é muito importante para nós, né, mulheres, discutirmos esses tipos de violência e também depois poder trazer aqui, né? Porque lá é uma formação e aqui é outra formação. Então, a gente pode, através da formação que a gente recebe lá, trazer essas discussões para cá. Eu acho que é isso. Neuza e todo mundo, Aldo e pessoal, eu quero perguntar se no próximo domingo a gente pode fazer uma conversa, um debate acerca do genocídio que está acontecendo na Baixada Santista. E lá hoje já são mais de 40 mortos. E quando foi denunciado na ONU
o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, diz que não está nem aí para essas denúncias que são feitas nesses órgãos. E nós estamos nos organizando, fazendo uma campanha do cessar-fogo na Baixada Santista, não ao genocídio da população preta e periférica, cessar fogo na Baixada Santista. Esse é o tema da campanha, e quem aqui puder gravar vídeo de uns 40 segundos a 1 minuto, falando sobre esse cessar-fogo, distribuir nas redes é importante. E se a gente puder, no próximo domingo ou algum outro dia próximo, a gente chamar esse debate, a gente pode convidar o companheiro Dorival, que tem ajudado a gente também, e para a gente fazer um debate acerca dessa situação que está acontecendo atualmente na Baixada Santista, e isso tende a se expandir por todo o estado de São Paulo, naquela lógica lá das milícias do Rio de Janeiro e a expansão do que nós sabemos. Então, é um debate que é importante a gente traçar. Poderia ser domingo, né? Ô Neuza, só informando que a Cida está com a palavra para falar. Não, eu só sugeri que fosse no próximo domingo. Tá. Não, tranquilo. Quem está só informando é o Cana, que está agora fazendo essa parte de coordenação de formação do Infrante. Eu acho que combinando com ele, está de bom tamanho. Acho que também temos que falar sobre isso. E também a questão da Palestina, né? A matança na Palestina, não é nem massacre, é morte. É a matança deliberada na Palestina, também tem que ser um dos temas que agora precisa ser também retomado. É isso. Podemos fazer no próximo domingo, Aldo. Acho que dá para fazer as duas coisas. Não, mas aí vamos ver com o Cana o que ele está pensando, se não tem algum ponto, uma pauta antes já. Vamos ver. Aí eu não tenho problema nenhum. Né? Mas tá bom. Sim, acho que tem que fazer. Só para dizer que informação e tal, e dias, vocês entrem em contato para a gente poder organizar, tá? Até a periodização aí do calendário, né, também de informação, para a gente poder organizar direitinho, ter o máximo de pessoas podendo participar, ver quem vai participar, quem vai apresentar, né? Mas sugestões podem ser trazidas a qualquer momento, tá? Para discutir todos os sistemas que têm relevância em vários sentidos. Né? Está pensando em fazer para esse mês ainda, ou para o mês que vem, sobre a lei da anistia, né? Tem esse já pré-encaminhado. A anistia ontem e a anistia hoje, né? É um tema que está em voga também. Mas, enfim, nada que impeça de outros temas serem debatidos nesse contexto também. Pelo contrário, só vamos tentar organizar para que não fique pesado aí, né? Que não fique impossibilitado as pessoas de participar. Legal, gente. Um abraço. Encerramos, então. Obrigado. Valeu, gente. Parabéns às meninas. Gostei do termo das meninas. Parabéns às meninas. Foram muito bem, viu? Obrigada. Bom domingo a todos. Bom domingo. Bom macarrão, se for. Valeu, gente. Arroz e feijão, se for. Tchau, gente. Tchau, gente. Deixa eu cuidar da minha cozinha aqui, que estou sozinho aqui, né, meu? Se eu não fizer, passo fome. Isso é o problema, né? Um abraço para vocês. A minha irmã ligou para me convidar para almoçar lá e eu não atendi. Agora eu não sei se vou ter almoço lá. Se não tiver, vou ter que fazer. Já são meio-dia. Ainda são 12h32, Neuza. Dá tempo. Dá tempo, né? Tchau, gente. Tchau, tchau.